hóspedes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Star Mind e retomando as nossas atividades, né? Porque tinha muita gente que estava descansando, estava de férias, estava curtindo e aproveitando, merecido, porque foi um ano de muito trabalho aí, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso vídeo vai falar um pouco sobre pensamentos milionários para quem está começando. Isso mesmo, você que está começando, ou você que já está com uma jornada, já tem andado aí, mas nunca pensou diferente do que você tem pensado agora, que tal buscar essas ideias e implementar na sua vida para que você possa aumentar ainda mais as chances de você prosperar e de, quem sabe, se você tiver com vontade, de ser milionário, ok? Antes de falar sobre esse vídeo, nós vamos falar um pouquinho também de uma série de vídeos que eu fiz aí no finalzinho do ano e tal, que está dando ideias inteligentes para você investir em 2020, e também nós falamos um pouquinho sobre metas, objetivos, o que facilita você alcançar esses objetivos, investimentos. Então, busca lá no nosso canal essas informações para que você já comece o ano fluindo em rumo à sua prosperidade, ok? Deixa eu só ajustar aqui algumas coisinhas e tal, mas vamos lá. Antes de falar um pouquinho sobre esse vídeo nosso aí da prosperidade e tal, eu quero comentar algumas coisas que eu fiz nas férias que é um pensamento milionário. Então, tem um pensamento milionário que diz que você deve fazer ações coerentes com os seus objetivos de vida. Eu já falei desse assunto em alguns outros vídeos, mas é interessante reforçá-lo. E o que são essas ações coerentes? Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo e contar a minha história e a do meu marido nesse final de ano. Nós dois passamos o ano junto com a família aqui na região, viajamos muito pouco em lugares próximos aos que a gente mora e tal, né? E por escolha. Por quê? Porque normalmente nesse período do ano, de final de ano e tal, a gente sabe que tudo fica muito cheio, porque está todo mundo de férias, as crianças estão de férias, todo mundo está nesse ciclo aí de férias. Então as estradas ficam lotadas, os hotéis lotados, todos os restaurantes lotados, tudo tem fila, tudo é assim bem movimentado, né? E eu e ele não gostamos muito de viajar com essa muvuca toda aí, né? E tá tudo bem se você gosta, isso é uma característica individual de cada um, não tem problema nenhum. A minha mãe, por exemplo, ela ama viajar em lugares muvucados. Para ela é interessante quando mais gente, mais lotado tiver, para ela é melhor. Já eu e o meu marido gostamos mais de coisas mais tranquilas. A minha cabeleireira, ela também gosta de coisas mais tranquilas. Já a irmã dela gosta de lugar muvucado e cheio de gente. Tá tudo bem, isso é uma escolha de cada um. Porém, já que a gente, por gosto e por opção, não curte muito viajar nesse período, e além do que, este período do ano, de final de ano e tal, férias, né? O custo de tudo é muito mais alto. Então, a gente prefere viajar em tempos em períodos mais tranquilos, mais sossegados. Aí tem muita gente que vai virar e falar assim: isso é um pensamento de escassez. Na verdade, não. Nessa situação, não. Sabe por quê? Porque isso é uma questão de escolha. A gente realmente não sente prazer em viajar em lugares muvucados. Então, se eu vou viajar num lugar muvucado e que o custo é mais alto e eu não gosto, para que eu vou investir nisso? Concorda? Não é porque todo mundo está fazendo que eu preciso fazer o mesmo. Isso é uma linha de pensamento milionário, porque você não necessariamente deve fazer o que todo mundo faz. Se você faz o que todo mundo faz, seus resultados vai ser o de todo mundo, parecido com. Então, para que você tenha resultados diferentes, você precisa fazer atitudes e ações coerentes com o seu propósito, mas diferentes do que você já tem feito atualmente, ok? Então, no contexto geral,
faça coisas, ações coerentes com seus objetivos e coisas que lhe deem prazer. E se isso for econômico, muito melhor, porque você vai guardar aquele dinheiro no bolso para poder investir em algo que você realmente goste, que realmente lhe dê prazer. Mas não é por isso que eu falei da viagem e desse período aí do ano. Eu também acabei indo para a praia, aqui perto do local onde eu moro, que eu amo e descanso bastante ali. E nesse período de férias, que normalmente todo mundo sai para se divertir, fica o dia inteiro na praia tomando sol e tal, não tem problema nenhum se você faz isso, tá tudo ok. Mas eu, além disso, eu levei comigo um monte de livros, eu estudei bastante lá, eu me aprofundei em alguns assuntos para poder trazer para vocês conteúdos de qualidade, aprofundei também em assuntos para que eu possa gerar também muito mais valor no consultório onde eu trabalho, né, e tal. Sendo assim, isso é fazer um pouco diferente do que a grande maioria faz, tá? Porque normalmente as pessoas não levam coisas para estudar na praia e quando levam, às vezes nem abrem o livro e tal, tá? Se você quer prosperar, a ideia é fazer diferente do que todo mundo faz, ok? Para que você tenha resultados diferentes, certo? E aí a gente tem um estudo falando aí nos jornais e tal, isso é uma pesquisa bem atualizada que eu fiz, que 1% da população mundial, ela retém 80% das riquezas do mundo. O que quer dizer isso? Que uma minoria tem em mãos a grande quantidade de dinheiro do mundo. E isso, surpreendentemente, nos últimos anos, tem aumentado o número de pessoas milionárias no mundo, tá? Então, isso é uma coisa bacana. Porém, a desigualdade social também está descontrolada, ou seja, tem muita gente muito, 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 muito pobre e muita gente muito, muito, muito rica. Só que a quantidade de pessoas ricas é muito menor do que as de pessoas pobres. E no nosso país, pelo relato que saiu há pouco aí também em jornais e tudo mais, 25% das famílias nossas do país que possuem os maiores patrimônios corresponde a mais de 60% de todo o patrimônio da população, do restante da população, entre 50 e 60, tá? Não me lembro exatamente esse dado exato, mas entre 50, ou seja, 25% das famílias elas detêm os maiores patrimônios em comparação à soma de todos os patrimônios do restante dos 50% da população brasileira. Ou seja, a gente tem uma discrepância muito grande aqui, tá? E o que você acha que essas pessoas que são ricas, que são milionárias, têm de diferente em relação aos pensamentos delas que você pode aplicar no seu dia a dia a partir de hoje? Tem bastante coisa aí. Então, além das ações coerentes, a gente tem também, por exemplo, a história, deixa eu só pegar aqui a cola, né, do Eker, que é um treinador de palestras milionárias lá nos Estados Unidos, tá bom? Ele treina pessoas para que tenham mentalidade milionária e possam desbravar aí riqueza na sua vida. E ele conta na história dele, uma das histórias dele, que ele parece que se separou, faliu e tal, acabou voltando a morar na casa dos pais, numa situação que não era nada confortável para ele e tal, até que um belo dia o pai dele recebeu o chefe dele em casa, e esse chefe era um cara que era muito bem sucedido, né, uma pessoa milionária e tal. E qual a postura dele quando viu o Eker, né, o chefe viu o Eker? A postura dele foi abrir um belo de um sorriso e falar: Eker, que maravilha que você tá tudo bem com você, você é um cara de grande potencial e se você se dedicar ao seu potencial, você alcança todos os seus sonhos. Falou isso logo de cara para ele, com um belo de um sorriso, felicidade e alegria. Aí o Eker acabou entendendo que pessoas milionárias, elas são felizes, tá? Elas
estão felizes, estão bem, estão plenas, né? Com o que elas têm, com as realizações delas e tal. Aí você pode estar pensando e falar o seguinte: mas sendo milionário, eu também vou ser feliz, eu também vou ser maravilhoso, eu vou ter sorrir para todo mundo e tal. Mas as pesquisas de psicologia, de terapeutas e de uma série de itens aí, não mundial, não só aqui no Brasil, mas no exterior também, principalmente no exterior, relatam exatamente o contrário. O fato de você ter dinheiro não faz você uma pessoa feliz, mas se você iniciar com a felicidade, ela desencadeia sim e aumenta as chances de você ter prosperidade, até porque um dos pilares da prosperidade é você ter bons relacionamentos com você, então você gostar do que você faz, gostar do seu jeito, né, do seu cabelo, de você se amar e gostar dos outros e receber muito bem as pessoas, com muito afeto, com muito amor, com muita alegria e felicidade. Então é exatamente o oposto. Normalmente as pessoas felizes, alegres, elas tendem a ter maior chance de prosperarem do que as pessoas que são infelizes, tristes, reclamonas, deprimidas, tá bom? Então, é uma coisa que a gente pode começar a fazer a partir de hoje. Abrir sempre um sorriso para todos que estão ao nosso redor. Deixar o local e o ambiente muito mais agradável, tá? Mas voltando ao Eker, a história dele, que ele tinha um sonho, depois que ele faliu, se separou e foi morar com os pais, ele tinha um sonho de morar, de montar uma cafeteria, né? Ele achava aquilo interessante, ele gostava e tal, e achava que aquilo ali poderia dar sucesso para ele, né? Aí ele teve um pensamento, uma sacada super bacana por observar as pessoas que tinham riqueza e dinheiro ao redor dele. Então ele resolveu aprender primeiro em um local que é uma cafeteria, ao invés dele ir lá, ficar estudando só na teoria e depois abrir e não saber como funcionava, ele resolveu aprender na prática, que a gente chama no campo de batalha, né? Sendo assim, ele foi e começou a trabalhar numa cafeteria como ajudante de garçom. E aí ele varria chão, ele limpava as coisas e tal. E esse trabalho inicial dele fez ele circular muito na cafeteria. Então ele sabia, ele conseguiu o contato de todas as pessoas que entregavam alimentos ali, ele conseguiu conversar com o padeiro, as dificuldades que o padeiro tinha, qual era o melhor equipamento, qual era o pior, e né, todo o processo de fazer o pão. Ele conseguiu conversar com os clientes, porque ele ajudava o garçom a servir e tal, o que os clientes gostavam, como gostavam, o jeito do atendimento, ele conseguiu perceber. Então ele percebeu todo o passo a passo de como era essa cafeteria. E como ele estava disposto a aprender aquilo, ele sempre fazia mais do que pediam. Esse é o segundo item aí também sobre pensamento milionário. Fazer mais do que te pedem para fazer. Fazer mais do que te pedem para fazer. Isso é algo extremamente pensamento milionário. Vai ser reconhecido imediatamente? Não necessariamente. Porém, isso agrega valor e, por exemplo, nessa história do Eker, ele acabou, de tanto que ele fazia mais e tal, ele acabou sendo promovido. O dono do local acabou falando para ele se tornar caixa da cafeteria. De tanto que ele se dedicava e tal, o dono gostou daquilo e deixou ele, promoveu ele como caixa. Mas o Eker já tinha aprendido grande parte das coisas que ele tinha que aprender ali na cafeteria, e sendo caixa ali, apesar de ganhar um pouco a mais, não era o objetivo principal dele, ele ficaria travado, né? Ele ficaria fechado no caixa sem conseguir visualizar as coisas que ele gostaria de aprender. Então ele não aceitou o emprego, não aceitou essa promoção e ainda acabou pedindo demissão do local para poder buscar os seus sonhos, né? Porém, o que aconteceu depois que ele participou de todo esse campo de batalha aí, né, que é
viver o dia a dia de uma cafeteria. Ele descobriu que aquilo não era uma coisa que ele tinha vontade de ter exatamente, né? Então, antes de qualquer passo maior que você possa dar, uma dica espetacular é você aprender com quem já faz aquilo, para ver se realmente é o que você quer, se você gosta daquilo, se aquilo é para você ou não, e até para poder, por exemplo, pegar contatos, né, fazer o networking, que a gente chama, contato das pessoas que têm a ver, caso você queira abrir aquele negócio. E olha só uma super oportunidade que apareceu. O padeiro com quem ele conversava muito, e que por sinal ele não gostava muito da índole desse padeiro, ou seja, ele achava o padeiro um pouco com um perfil não muito próspero, digamos assim, né? Este padeiro falou para ele de acho que um tênis que voava, que estava sendo lançado e tal, e que ele gostaria de pegar para vender esse tênis, que isso poderia gerar grana e tudo mais, né? O Eker, quando saiu, começou a pesquisar sobre esse tênis e achou a coisa mais espetacular do mundo. Sendo assim, ele acabou montando uma loja de esportes que tinha esse tênis voador com um sócio que não foi o padeiro, porque, segundo o Eker, o padeiro, a índole dele não era muito bacana, então esse é um terceiro item de pensamento milionário. Quando você tem uma índole boa, o que é uma índole boa? Por exemplo, você tem caráter, você tem comportamentos honestos, faz mais do que precisa ser feito, né? E não fica azucrinando, você mais ajuda do que atrapalha, não é reclamão. Então, isso é índole, ter uma índole boa. Quando você tem essa índole boa, supondo que o padeiro tivesse essa índole, possivelmente o Eker faria sociedade com ele. Mas já que não tinha a índole, o padeiro acaba perdendo a oportunidade. Entende? Então, o fato de você sempre trabalhar de modo íntegro, cumprindo prazos, se importando com o seu cliente, se importando com as pessoas que estão ao seu redor, fazendo o melhor que você pode fazer, independente da condição que você está. Isso é ter índole. Isso faz você ser uma pessoa diferenciada. E isso é um pensamento de pessoas milionárias. Sendo assim, o Eker acabou arranjando um sócio, já agora não me lembro mais essa parte da história, e montou essa loja de esportes e tal. Eu não sei se montou logo de cara ou se ele primeiro vendeu o tênis voador, esses detalhes não me vêm à memória tão claramente. Porém, o que aconteceu é que depois ele ampliou essas lojas e montou várias outras lojas em outros locais, e foi através desta loja, com a ideia do padeiro, que ele acabou prosperando e se tornando uma pessoa milionária, certo? E hoje em dia ele fornece cursos para a mentalidade milionária nos Estados Unidos. Olha que interessante, vários itens do dia a dia que você pode agilizar. E outra coisa que as pessoas, os pensamentos de pessoa milionária, é que elas sempre estão dispostas a ajudar causas sociais. Claro que linkada com integridade, porque tem gente que acaba desviando dinheiro e tal, não é esse o foco. Mas ajudar locais, causas sociais que realmente precisam. Então, isso é uma coisa que eu já citei em outros vídeos, mas a história da doação. Você pode doar dinheiro, se você tiver de sobra, isso é muito bom, 5%, 10%, 15%, depende do momento financeiro que você se encontra, tá? Supondo que você está se iniciando agora e não sabe, assim, não tem nada sobrando, digamos assim, você pode gerar renda extra para doar, ou você pode se propor a ir ajudar alguma instituição num determinado final de semana, todos os finais de semana, se for o caso, uma vez por mês, ajudar a cozinhar nessa instituição, ajudar a distribuir e fazer coisas para o bem-estar da população.
principalmente das pessoas que sofrem, que estão com dificuldades. Tem, por exemplo, tem médicos, dentistas que vão ajudar né, a cuidar de vilarejos, né, a prestar assessoria nessa parte, tanto de odontologia quanto de medicina. Então, existe uma série de coisas que é possível ser feito na parte social. Tem advogados que vão orientar classes, né, sociais que não têm tanto conhecimento sobre determinados assuntos. Então, é uma coisa bacana. Doe, se não for o seu dinheiro, pode ser o seu tempo, pode ser a sua dedicação para ajudar pessoas que estão ao redor e que estão necessitadas. Ajudando, você faz pessoas ficarem melhores e assim você deixa o mundo com uma característica um pouco melhor. Isso é um pensamento milionário. Outra coisa que também muitas pessoas têm de pensamento milionário é saber guardar o dinheiro. Então, gente, todo mês guarde um pouco. Todo mês guarde um pouco. Nem que seja 50 reais, nem que seja 100 reais, nem que seja 10 reais, nem que seja 1.000 reais, nem que seja 5.000 reais. Independe do ponto onde você está. Aprenda a guardar dinheiro, isso é um hábito, tá? Cria esse hábito todo mês. Tira um montante do seu dinheiro e guarda, poupe, né? Mas eu vou poupar, vou colocar na poupança? Não, gente, a poupança, ela rende menos do que a inflação. Isso quer dizer que você está perdendo dinheiro se você colocar ela na poupança. Você pode procurar um CDB, você pode, de repente, ver alguma coisa relacionada a Tesouro Direto. Isso não é a minha área, tá? O ideal é que você busque um corretor financeiro. Mas o importante, independente da situação que você está, iniciando ou não, guardar dinheiro, poupar. Para quê? Para que você, no futuro, possa investir, como o Eker fez, em alguma coisa, né? Se você não quiser ter negócio próprio, mas você pode, de repente, investir num terreno, de repente, investir em alguma viagem que te traga retorno, algum equipamento que agregue valor no serviço que você faz. Tá? Então, poupar, aprender a poupar. Isso pode ser em torno de 10% para quem está começando. E o ideal é se organizar desde já para que no futuro aquilo não vire uma bola de neve, tá bom? Não abrir mão dos seus cuidados de saúde. Isso é um outro pensamento que tem a ver com pensamento milionário. De que maneira? A maior parte das pessoas milionárias e bem-sucedidas, principalmente os empresários e tal, eles tendem a acordar um pouco mais cedo, eles meditam, eles fazem a atividade física deles. Quando você faz atividade física e medita, você acaba oxigenando mais o cérebro. Isso faz com que haja clareza mental nas suas ideias durante o dia. O oxigênio, ele gera clareza, faz as células mais ativas, a circulação sanguínea mais ativa. Então, jamais deixe de cuidar da sua saúde em prol de trabalho. Se não conseguir durante o horário que você está, né, trabalhando e tal, acorde um pouco mais cedo, e o ideal é até fazer mais cedo mesmo, para que você já comece o dia com esta clareza, essa tranquilidade, essa leveza que o exercício, depois que você se habitua, lhe dá de presente. Tá? E ser autêntico, esse item eu acho ele espetacular. O que é ser autêntico? É você ser você, a sua essência, independentemente do que os outros vão achar. Então, eu vou dar um exemplo do meu cabelo, né? Então, eu estou tirando a progressiva. Tem muita gente aí que pode estar vendo o vídeo que não está gostando, tem outras pessoas que vão achar legal e tal. Mas o fato é que o meu irmão ontem me viu e falou para mim assim: Dália, eu não estou vendo ninguém na rua andando com esse cabelão aí, né? Isso não é moda, você que está inventando essa moda? Eu dei risada e lembrei de uma novela que tinha muito tempo atrás, na época que eu assistia a novela, porque já fazem uns 5 anos que eu não assisto nem TV, nem novela, nem nada dessas informações, porque eu aproveito o meu tempo
para estudar, para me aprofundar em conteúdos para trazer aqui para vocês e para o meu consultório. Então, assim, lembrando da novela, a gente tinha um personagem que, se não me falha a memória, a novela chamava Que Rei Sou Eu, acho que era isso, e tinha um personagem que era muito descabelado, assim, mega descabelado, chamava Ravengar. Alguém lembra disso? Alguém tem essa faixa etária minha aí, lembra disso? Então, meu irmão falou isso, você está parecendo Ravengar, isso não é moda, né? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, não me importa, eu não estou aqui para fazer moda, andar como todo mundo anda, porque isso é ser autêntico, é fazer algo que para você é significativo e é bacana, né? Eu estou num processo de libertação, e essa libertação requer também me libertar de alguns hábitos dos quais não é da minha essência. Um deles é, de repente, ficar muito presa a toda hora ter que fazer uma progressiva. Estou gostando por enquanto, mas pode ser que eu mude de assunto, mude de ideia logo mais. Isso faz parte, né? Então, é isso. E o ser autêntico tem uma história que o Dr. Lair Ribeiro conta, e eu concordo plenamente, é a manada de boi. Então, assim, se o cara do pasto lá abrir a porteira para os bois, eles vão seguindo um atrás do outro, e se o primeiro boi cai num barranco, todos os outros vão cair igual. Isso é seguir a manada, ok? Então, você ser autêntico é você não fazer tudo que todo mundo está fazendo. E isso, particularmente, quem me conhece sabe que eu tenho já esse perfil desde sempre. É claro que a gente precisa analisar situações e tal, mas o meu perfil é sempre fazer diferente do que a grande maioria costuma fazer. E esse tipo de pensamento, eu fui descobrir depois, é um pensamento milionário, porque é um pensamento que faz você obter resultados diferentes também. É claro que você não vai sair fazendo tudo que é diferente, mas precisa ser analisado e tal, e possivelmente fazer diferente do que você está fazendo agora, né? Para que você possa obter resultados melhores no futuro, prosperar, ser rico e, quem sabe, ser milionário. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Comentem, compartilhem, curtam e até lá. Tchau, tchau. Ei, espera! Se você gostou, curta, compartilhe e comente. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!